Boa noite, gente. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir aí? Acho que agora é melhor, né? Agora estão ouvindo? Dá um aviso aí quem conseguiu. Oba, tudo bem? Esperar o pessoal chegar. Hoje é domingo de Páscoa. Obrigado, Encanto Materno. Obrigado, valeu, Alessandra. Ótimo, Lívia, bacana, que bom vocês estão aqui. Hoje um pouco mais cedo, né? Ontem foi às 11, hoje nós estamos no domingo de Páscoa. E resolvi entrar um pouquinho mais cedo, porque amanhã, segunda-feira, se bem que não é muita gente que vai trabalhar, então vamos conversar um pouquinho aqui, a gente está em casa, e vamos fazer como a gente fez ontem, né? Conversar um pouquinho a respeito de como vocês estão se sentindo, o que vocês estão passando, e responder perguntas que vocês trouxerem para cá. Todos os assuntos, ontem a gente conversou bastante, só para que vocês saibam, o pessoal que estiver chegando, a live de ontem está gravada, está no YouTube, no meu canal no YouTube que eu tenho, Dr. Moisés, e foi legal, foi bem legal, deu para a gente conversar sobre um monte de assuntos, sobre um monte de coisa. Teve bastante gente, para gente que não está avisando, né? Deu acho que umas 350 pessoas, alguma coisa assim, bem legal. E o dia que a gente chegar a 2.000, tô brincando, né? Vamos conversar bastante a respeito de como que foi para vocês hoje, né? Um domingo de Páscoa diferente. E vamos começar respondendo algumas perguntas que já aparecem aqui, tá? Carla e Cássio, o doutor tem um filho de 5 anos e uma bebê de 10 meses, é normal ele ainda estar fazendo coisas para chamar a atenção? Olha, você vai ver que ele vai fazer coisas para chamar a atenção até os 48 anos, mais ou menos, tá? Imagina, super normal, né? Um bebê de 10 meses é um bebê que está descobrindo o mundo, ele fica super engraçadinho, começa a engatinhar, andar, bater palma, fazer tchau, e o seu filho de 5 anos bate palma, faz tchau, anda, e ninguém fala para ele, nossa, que bonitinho, dá uma olhada, ele está andando. Sim, ele requer a atenção e é importante esse colo, esse acolhimento, depende muito da reação que ele tem, né? Então, o que você pode eventualmente trabalhar e conversar é a forma que ele reage, mas a gente não consegue controlar o sentimento dele, né? Tá todo mundo agora com medo com relação ao coronavírus e a essa situação. Seria como eu chegar para vocês agora e falar assim, olha, não tenha medo. Você pode até mudar a sua forma de reagir em relação ao medo que você sente. Mas não dá para você não ter medo. Então não dá para ele não querer chamar a sua atenção. Super normal, acolha isso. Quanto mais próxima você conseguir estar, maior a chance disso tudo se resolver de uma forma bastante favorável. Alessandra Alves, meu bebê de 10 meses fica com soluço toda vez que ele dá gargalhada. Muito legal, tomara que ele soluce muito e que dê muita gargalhada. Isso é comum sim, isso é comum acontecer. Se é comum, não sei se você amamenta, uma forma de colocar no lugar é amamentar, é dar de mamar. A gente para o nosso soluço aumentando a concentração de gás carbônico no sangue. Isso quer dizer o seguinte, eu respiro. Quando eu inspiro oxigênio. Quando eu jogo para fora gás carbônico. Se eu prender a minha respiração, o acúmulo de gás carbônico inibe o centro do soluço no cérebro.
Por isso que as pessoas falam assim, dá um susto. Por quê? Quando você dá um susto, você faz e não respira. Toma água de ponta cabeça. Lógico, já é difícil tomar água, mas de ponta cabeça é um horror, né? Porque se você tomar água e você respirar, você engasga, então você não respira. Comer açúcar, para criança abaixo de 2 anos de idade, não. Então a forma que a criança tem, um bebê de 10 meses, se ele mama, é colocar ele no peito um pouquinho. Até 48 anos, uso do aditivo vitamina D, né? A vitamina D, ela é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. O leite materno, ele é um alimento completo, mas ele tem pouca quantidade de vitamina D. Então, o que a gente faz é oferecer a vitamina D, 400 unidades internacionais por dia, de 7 dias a 1 ano, e de 1 a 2 anos, 600 unidades. Então, aumenta a dose depois de 1 ano, tá? É importante sim. É um dos pouquíssimos complementos que a gente faz para quem está amamentando ou não. Doutor, meu filho está com um sono perturbado, isso é a Vanessa Ansen. Meu filho está com o sono todo perturbado, ele tem 1 ano e 7 meses, está saindo às presas. Pode ser por isso? Pode. Pode ser por isso, pode ser alguma outra razão, pode ser alguma alteração na rotina da casa. Hoje, por exemplo, com essa questão de os pais estarem em casa, as famílias todas juntas, a atenção nele é maior e de repente ele não quer dormir. Ele quer acordar porque ele está agitado, ansioso, super feliz. Mas isso pode eventualmente gerar esse acordar, essa dificuldade para adormecer. Isso é comum, nós vamos passar por essa fase. E a fase seguinte vai ser a volta a, bem entre aspas, a normalidade, né? Então, nessa normalidade, o que a gente vai fazer, vai perceber é eventualmente mais uma nova mudança de rotina, e com essa nova mudança de rotina, a criança pode sentir ou não. É questão de observar. Opa, doutor, bebê de 2 dias de febre a cada 4 horas está com pouco apetite. Levar ao hospital? Se possível, Lueli de Lira, entre em contato com o seu pediatra. São muitos quadros que podem causar esse tipo de quadro febril. Se tiver com um quadro respiratório, tosse, falta de ar, é sim importante que seja avaliado ou pelo seu pediatra em consultório, ou de acordo com a conversa dele no pronto-socorro, eventualmente fazer algum teste até para influenza, porque até influenza pode ser isso nessa fase de vida. Doutor, boa noite, é a Gabriela 6 Duda, tem um bebê recém-nascido que está tendo muita cólicas, o que fazer? Dificuldade para dormir. Olha só, a primeira coisa para avaliar é a questão de... Primeiro, cólica pode acontecer a partir dos 15 dias de vida. Antes dos 15 dias de vida é um pouco mais complicado. Se é um bebê que está sendo amamentado, é importante algum profissional de saúde da área, ver você amamentando. Algum profissional viu, porque às vezes uma pega inadequada, uma posição inadequada fazem a criança engolir ar. E aí, quando ela engole ar, ela tem gases, e quando ela tem gases, ela tem uma dificuldade maior em termos de amamentação. Não mamando direito, ele não dorme muito bem. Então, é importante que essa mamada seja avaliada e, então, o quanto antes, uma consulta com um pediatra de confiança. Lívia Vieira, como saber se estamos dando muita comida para a criança? Às vezes acho o prato dela maior do que o meu. Das duas, uma, ou ela come muito ou você come pouco, né? A criança precisa estar saciada. Muitas vezes é preferível você diminuir a porção para que a criança coma, e se ela quiser repetir, você pode até repetir um pouquinho. É muito individual, né? Você tem crianças que comem para viver e crianças que vivem para comer. Aliás, adultos também assim, né? Então é importante acompanhar peso, crescimento, desenvolvimento, para saber se está tudo bem, conversar com o pediatra, mostrar para o pediatra a variedade e a quantidade do que está comendo.
Se é um prato cheíssimo de salada, não tem tanto problema. Se é um prato cheíssimo de lasanha, isso pode trazer repercussões em termos de saúde. Oi, Sueli Costa Soares, doutor. Minha filha só tem 1 ano e 2 meses. Ela ontem ficou com febre de repente, dei remédio para ela, passou, mas hoje a febre pela manhã estava com 38,9 e fiquei com medo. A princípio é importante observar essa febre, se aparece um novo sintoma, segue a orientação do seu pediatra em termos de medicação de febre. Febre é considerada acima de 37,5 e eventualmente a gente medica acima de 37,8 ou 38, dependendo do estado da criança. Converse com o seu pediatra para já ficar em observação. 1 dia de febre ainda é muito precoce, pode ter tomado vacina e isso ser uma reação vacinal. Aliás, isso vale também para a pergunta anterior que eu falei a respeito da febre. Pode ser até uma reação vacinal se tomou vacina entre 5 e 14 dias para trás, dependendo da vacina. Mas é sempre bom ter o contato com o seu pediatra para que ele te oriente e fique de olho a respeito desse quadro febril. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente está muito preocupado com o quadro do coronavírus. Oi. Nájila Sobral, doutor, durante o período de amamentação, pode comer camarão, sushi, caranguejo? Né? Pode sim. O que a gente pede eventualmente é para não comer ou para controlar os alimentos crus, até para saber da origem deles. Mas camarão, sushi, caranguejo, se já comia antes, se não tem nenhuma reação alérgica, pode comer sim. Camarão, sushi, caranguejo. Nájila, da onde você é? Depois você me conta, tá? Dá uma respondida aí para saber onde que tem tudo isso aí para você comer, que é legal. Boa noite, eu vou lá também. Boa noite, doutor. Bebê 1 ano e 3 meses está batendo para tudo. Na irmã de 7 anos e em mim principalmente. Toda hora dá tapas. Olha só, a questão é entender o porquê disso acontecer. Isso pode ser uma reação que ele teve de ver outras pessoas fazendo. Isso pode ser uma reação na base da brincadeira. Né? A criança brinca às vezes assim. Isso pode ser uma forma de manifestação da emoção que ela está sentindo. Voltamos para a questão de nós podemos controlar as reações, não podemos controlar as emoções. É importante que, se você não quer que ela reaja dessa forma, conversa, fala, explica. Veja o que está acontecendo. Às vezes a gente subestima essas crianças, né? Converse com ela, entenda, de repente explique, olha, eu entendo que você está nesse momento brava ou triste ou angustiada, e você tem razão de estar assim, né? Afinal de contas a gente está aqui, está preso é legal, hein? Nós não podemos sair. Eu sei que você gostaria de sair, por exemplo, mas nesse momento nem a mamãe está saindo, nem sua irmã está saindo, nem você pode sair, né? Entender, compreender, acolher, mas tentar fazer uma mudança na forma de reação. Quando você perceber que vai bater, abraça. Não custa nada, né? Abraça. É importante, é um bebê de 1 ano e 3 meses que está conhecendo o mundo ainda, né? Ele não tem ainda uma forma própria de reagir, de compreensão do que está acontecendo. Doutor, meu filho teve convulsão 2 vezes com 1 ano e com 3 anos. Deve me preocupar? Depende da causa da convulsão. Se é uma convulsão febril, de qualquer forma o pediatra deve ter avaliado e eventualmente na repetição um neuropediatra. É importante a avaliação com um neuropediatra. Nesse caso, conversem com o neuropediatra para que ele tenha a condição... Ixi, olha só, tá um encerrar aqui. Tá, é depois se eu quiser parar. Desculpa, voltando. Então é importante fazer uma avaliação com o neuropediatra para saber se esse é um quadro familiar, se existe uma característica de convulsão febril ou se tem algum tipo de medicação para ser feita e um acompanhamento mais rotineiro. Doutor, meu filho de 4 meses chora toda vez que vou colocar para dormir. Então precisa entender o que está acontecendo. Se é todas as vezes que vai colocar para dormir, esse bebê devia estar mamando e normalmente o bebê mama, fica saciado e dorme. Se isso não está acontecendo, precisa avaliar um pouquinho melhor
o que acontece na dinâmica do adormecer, né? Será que ele está com sono naquela hora que você quer colocá-lo para dormir? À noite isso acontece também? Depois que ele dorme, ele acorda ou consegue ter um sono mais corrido? Isso tudo é super fundamental conversar com o pediatra também para poder avaliar melhor essa questão da rotina. Fernanda Lino, minha filha tem 2 anos e 8 meses, não consigo desmamar. Já é prejudicial para ela? Me culpam muito por ainda amamentar. Olha que legal. Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria é aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, complementado até 2 anos ou mais, até o desmame natural. A pergunta principal: você quer desmamar? Ela quer desmamar? Se nenhuma de vocês duas quer desmamar, quem é que anda culpando você por dar peito, leite materno, anticorpos e colo para sua filha? São profissionais de saúde? Não deve ser. São pessoas que têm esse hábito. Isso é cultural, não adianta, né? Tem muita gente que não consegue ver uma criança que é um pouco maior, acima de 2 anos de idade, mamando. Quem define o desmame natural, o momento de amamentar, são vocês. Prejudicial para ela? Prejudicial de forma alguma, não existe esse prejuízo. É importante controlar, é importante avaliar, analisar em que momentos isso está acontecendo, mas desmamar só se vocês quiserem. Érica ou Fernanda Oliveira. Doutor, boa noite. Meu filho de 3 anos vive com o nariz entupido. Precisa entender o que está acontecendo. Isso atrapalha para dormir, atrapalha para se alimentar, ronca. Se isso acontece, é importante fazer alguma avaliação. Isso pode ser de uma rinite, isso pode ser carne esponjosa, enfim. É importante a avaliação para que no acompanhamento isso possa ser resolvido. Xi Barbosa, tudo bem? De novo por aqui, obrigado. Doutor Carla e Cássio, com quantos anos os dentes começam a sair ou a cair? Olha só, para nascer tem criança, a primeira dentição, tem criança que nasce com dente, tem criança que vai ter dente depois de 1 ano de idade. Tudo isso é normal. Em média, nasce um dente por mês do 6º ao 8º mês. Por volta do 2º ano, a primeira dentição se completa, por volta de 2 a 3 anos, são 20 dentes, e depois a dentição definitiva, os dentes começam a trocar por volta do 5º, 6º ano. Eu acho que é isso que você gostaria de saber. Eve Aracaki, doutor, meu filho com 9 meses começou a chorar de hora em hora. Eu pego no colo e ele volta a dormir. A gengiva está inchada. Será que é dente? Pode ser dente sim, mas pode ter outras causas. O dente é um diagnóstico que existe, mas é um diagnóstico de exclusão. O diagnóstico de exclusão quer dizer o seguinte: eu avaliei todas as outras possibilidades e afastei. 9 meses é a época de uma crise que o bebê tem, que é a crise da separação, a angústia de separação. É quando ele começa a perceber que ele é um indivíduo diferente da mãe. Então eles começam a se separar e para ele é super estranho. De repente, para ele era assim: eu choro, minha mãe vem aqui e troca a fralda. Eu choro, minha mãe aqui vem dar de mamar. Eu choro, minha mãe vem aqui e me pega no colo. E de repente, eu tô saindo pela porta. Como assim eu tô saindo pela porta? Quer dizer, eu tô aqui, a minha mãe tá indo lá, mas sou eu. Essa diferenciação entre o eu e o outro pode trazer essa insegurança para a criança. Costuma ser transitório, é importante que a criança se habitue à sua saída e à volta. Então, de repente, quando você estiver brincando com ela, com o seu filho durante o dia, você pode dar uma saidinha, olha para ele, quando ele começar a te procurar e perceber que você saiu, volta, para ele entender que você sai, mas você volta. Isso leva um tempo para ele se acostumar, afinal de contas, por 9 meses você estava o tempo inteiro.
Com ele, Ma Carnicelli, boa noite, doutora. A pediatra da minha filha disse que era para eu dar chupeta para ela porque ela era muito agitada. Devo dar mesmo a chupeta para ela ficar calma e menos agitada? Olha, existe uma recomendação para que a gente não use chupeta. A chupeta para o bebê é uma das primeiras causas, uma das causas mais comuns do desmame precoce abaixo de 3 meses de idade. 33% das causas de criança que desmamam nessa época, os estudos mostram que são por conta da chupeta. É lógico que a gente não tem a ilusão de que a gente vai falar, olha, a chupeta não é legal, e todo mundo vai falar, ah, lógico, que bom, tal. A ideia é que não se utilize chupeta. Quando alguma criança chega ao consultório usando a chupeta, a gente tenta fazer com que ela use o mínimo possível e retire o quanto antes possível. Ah, mas e a chupeta ortodôntica? A chupeta ortodôntica é marketing, não tem nenhuma chupeta que corrija a dentição. Então, eu tenho um vídeo de um odontopediatra, Dr. Pedro Vinha, um cara ótimo, um professor, um odontopediatra excelente, que deve estar no... Eu tenho 2 perfis no Instagram, Dr. Moisés e Eu Apoio Leite Materno. Deve estar no Eu Apoio Leite Materno, é um filminho que mostra o que acontece com a dentição, com a formação dentária quando a criança chupa a chupeta. Existe sim, às vezes, uma necessidade de sucção não nutritiva, mas a chupeta, de preferência isso vai ser no peito, mas a chupeta ela não é recomendável mesmo. Veja, é recomendação, não é ordem, não necessariamente todas as vezes vai acontecer alguma coisa, então é legal. Ela pode ficar mais calma, menos agitada? Até pode acontecer, mas esta não é a recomendação. Kelly Xavier, Samuel, meu filho vive com o nariz entupido. Acho que eu respondi isso alguma coisa. Isso é importante saber a idade, a causa, se isso interfere no sono, na alimentação. Converse com o seu pediatra para eventualmente pesquisar. Pode ser uma rinite, uma adenoide, alguma coisa do tipo. Dark Mello. Doutor Moisés, por que mesmo tomando vacina de gripe a criança gripa? Então, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é gripe, outra coisa é resfriado. A vacina de gripe, ela é dada contra uma doença que se chama influenza. É gripe, ela é provocada pelos tipos de influenza A, H1N1 e H3N2, e os tipos de influenza B. A vacina é para isso. A criança não gripa, ela fica resfriada. Para ficar claro, até 9 anos de idade, se for a primeira vez que a criança toma a vacina, ela vai tomar 2 doses, separadas de 30 dias. Se já é a segunda vez, se não é a primeira vez, ela toma uma dose só. A proteção da vacina é dada 10 dias após ela tomar essa dose. Que vai tomar as 2 após a segunda dose. Então aí ela está protegida. Então, se por acaso ela já estivesse em contato com o vírus da influenza e desenvolvesse um quadro de febre importante, tosse, catarro, mal-estar, prostração, uma síndrome gripal, nesse caso, ela pode ter pego antes e na hora que tomou a vacina ela já estava com o quadro. Resfriado, vale lembrar que a vacina de gripe é feita com parte do vírus morto, então ela não causa resfriados. As reações do quadro da vacina de influenza podem ser um pouquinho de dor e um pouquinho de febre. Então é isso que a gente vai testando. Então é importante, a vacina de gripe faz com que a criança não tenha gripe. E isto, influenza, isso porque a duração da ação dessa vacina é de 6 a 8 meses. Por isso que a gente repete a vacina todos os anos. Quais são os sintomas de Covid em um bebê? Olha só, o que nós temos visto atualmente, e os estudos têm mostrado, é que a frequência dos quadros de Covid em bebês é muito baixa e quando elas apresentam um quadro leve a moderado. Pode ter bebê com quadro grave? Sim, todos nós podemos ter quadros graves de Covid.
Quando a gente fala, mas esse aqui é o grupo de risco, eu não faço parte do grupo de risco. O grupo de risco é de doença grave, é de risco de morte, de internação em UTI. Não é risco de pegar a doença. Risco de pegar a doença todos nós temos. O que a gente sabe? 80% dos quadros são assintomáticos ou com muito poucos sintomas. Dos 20% restantes, 5% vão ter um quadro bastante grave. Sintomas no bebê, tem que ficar de olho. Febre alta, tosse prolongada, tosse seca e falta de ar. Que simulam outros quadros que aparecem nessa época e a gente não pode esquecer. Por exemplo, bronquiolite. Bronquiolite é um quadro semelhante, começa com quadro febril, com tosse, com falta de ar. Por isso que é importante sempre conversar com o seu pediatra para analisar o que está acontecendo. Mona Lisa. Minha filha tem 2 anos e 8 meses ainda de chupeta. Li algumas dicas para retirar, entre elas fazer furos e depois buracos na chupeta. Ela ainda está chupando essa, perdeu um pouco o interesse, mas ainda gosta muito. Então, essa ideia, primeira coisa, né? Quantas chupetas você tem em casa? Tenha uma. Esse é importante. E converse com ela, se é o momento de tirar a chupeta, de que assim que essa estragar, não vai mais ter outra, não vai mais comprar. E vai conversando com ela, né? A importância de ela estar crescendo, de o quanto a chupeta pode atrapalhar, pode interferir na respiração, a criança baba, enfim. Ela pode gostar demais da chupeta. Ela só precisa aprender a não usar tanto. É assim que a gente faz na vida, né? Eu adoro chocolate. Eu sou tarado por chocolate. Nada vai tirar esse meu gosto por chocolate. Mas eu não posso comer o chocolate. Se eu comer o chocolate com toda a vontade que eu tenho, meu Deus do céu. Eu acabei de ter, depois de, 5 anos que eu estou tentando, cada ano eu tento perder 2 quilos e quando eu chego no final do ano eu ganhei mais 2, né? Esse ano, antes da gente começar essa fase do corona, eu me propus a emagrecer. E aí eu tive que controlar. Vontade de comer? Muita. Vontade de comer chocolate? Demais. Mas se eu tenho um objetivo e o meu objetivo é saúde, neste momento, eu preciso aprender a controlar. Lueli de Lira, medo do Covid? Olha, eu também tenho. E acho que é um medo legítimo que todos nós temos. Então, quanto mais cuidados a gente tenha, melhor fica. Mona Lisa, estou fazendo algo prejudicial a ela. Deixa eu voltar para ver do que você estava falando. Da chupeta? Não, é importante tirar. Já está aí, não se culpe, por alguma razão isso aconteceu, o importante é agora começar a fazer o processo de retirada. Acho que é isso que você falou, né, Mona Lisa. Dark Melo, crianças podem comer chocolate a partir de que idade? Na prática, as crianças não precisam comer chocolate nunca. Não faz parte da alimentação regular da criança. Nossa recomendação atual é 0 açúcar até 2 anos de idade. Então, pelo menos até 2 anos de idade, é importante que não se ofereça nada que tenha açúcar adicionado. Nenhum biscoito, chocolate, doces, isso não faz parte. Então, o que a gente quer? Que a criança crie um hábito alimentar legal para que quando ela vá crescer, ela tenha gosto por comer as coisas. Então, sobremesa é fruta. Suco só depois de 1 ano de idade, e de preferência suco natural. O ideal é que a criança coma fruta e tome água, além de leite materno e uma alimentação saudável. Então, o ideal é retardar o máximo possível a introdução do chocolate. Vai ter um dia na vida em que alguém vai colocar um chocolate, um brigadeiro na boca do seu filho e ele vai comer e vai gostar ou não. A grande parte das pessoas e das crianças gosta. Quanto mais retardar isso, melhor. Para não criar o hábito de gostar do chocolate e tentar substituir as coisas pelo chocolate, pelo doce.
Kelly Xavier Samuel, é normal meu filho trocar o dia pela noite desde que nasceu? Normal não é. É comum, isso pode acontecer, mas precisa entender o que está acontecendo aí. Eu não sei se você não fala qual é a idade do seu filho hoje, se nesse caso, dependendo da idade, algumas providências podem ser tomadas, sempre conversar com o seu pediatra, ele vai te dar essa orientação. Lídia de Lira, só febre mesmo, nada de coriza nem tosse. Precisa observar mesmo. É super importante, então, que se acompanhe, converse com o seu pediatra para entender de onde vem essa febre. Ela pode ser de questão vacinal, pode ser uma infecção urinária, pode ser alguma coisa que vai aparecer por aí, dente, enfim. Precisa acompanhar para ver a evolução. Suca Peixinho, doutor, existe mesmo salto de desenvolvimento e pico de crescimento? Sim, existem. A gente só precisa tomar cuidado para não jogar tudo na culpa, nas costas do salto de desenvolvimento e do pico de crescimento. Por quê? Então, com 2 anos a criança é um adolescente, é o terrible twos, é aquela criança que vai... Às vezes não. Às vezes a criança é ótima. Às vezes a criança não acontece isso com 2, acontece com 1 ou com 3. É só para ter uma ideia de que dentro do seu desenvolvimento algumas coisas podem acontecer e outras não. Quando a gente fala de não acontecer, eu estou falando, por exemplo, a criança faz birra com 2 anos e ela se joga no chão para conseguir... Não, ela não joga no chão para conseguir nada. A ideia do planejamento e de maquinar alguma reação, ela acontece por volta dos 6 anos de idade. Antes disso é assim, ela está muito brava. Ela está muito, muito brava. E a forma que ela consegue fazer com que as pessoas entendam que ela está brava ou que ela reage, na verdade não é nem isso. A forma que ela consegue reagir é ficando brava, é se jogando no chão, é batendo, é jogando coisa. O importante é, nesse momento, mais uma vez, entender o que está acontecendo, acolher, entender que a criança tem o direito de ficar brava. Sim, é uma coisa que não é controlada por ela. A forma que ela demonstra é que pode ser conversada. Então, salto de desenvolvimento existe, pico de crescimento existe sim. Existem algumas fases marcantes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, enfim. Cada uma delas tem, você vai encontrar listas de mês a mês de salto do que acontece. Não é para tanto. Né? Não vamos colocar um carimbo, olha, ela tem 3 meses, vai ter. Pode não ter, tá? Amumis Moraes. Doutor, meu bebê de 5 meses tem dificuldade para dormir cedo. Normalmente ele pega no sono entre meia-noite e 2 da manhã. Como devo proceder em relação à rotina dele? Depende do que acontece. Para a criança dormir bem à noite, ela precisa ter uma rotina boa de dia. E veja, quando a gente fala rotina, não é necessariamente aquela coisa de que precisa. É entender o que acontece com ela. Então, por exemplo, é o bebê que tem 5 meses e que tem sonecas boas, e que a última soneca é das 5 às 8 da tarde, das 5 da tarde às 8 da noite. Esse bebê vai dormir mais tarde. Precisa entender assim, não, então sabe o que acontece? Para deixar ele bem cansado, a gente fica brincando, pulando, agitando ele antes dele dormir. Ele vai ficar morrendo de sono, agitado e vai ter uma dificuldade enorme para dormir. Então, neste momento, é importante que a gente observe, que a gente tenha noção do que está acontecendo para poder ajustar o melhor possível para a vida da família. Nayara Tamires, doutor, meu filho teve convulsão febril 2 vezes, uma com 1 ano e outra com 3 anos. Deve me preocupar? Fico louca sempre que ele tem febre. Sim, se tem convulsão febril, e se eu estava falando que a gente medica com 37,8, 38, quem teve convulsão febril a gente medica antes. É importante falar com o pediatra, é importante passar num neuropediatra para fazer um acompanhamento e afastar qualquer possibilidade de outro tipo de quadro. De repente não é só uma convulsão febril, pode ser mais alguma coisa, a gente precisa ficar de olho com isso. Janete Baldicerra, meu bebê está com 3 meses, ele acorda a cada 2 ou 3 horas para mamar de noite. Como faço para ele dormir a noite toda? Tenha paciência, espere que isso vai acontecer com o tempo. Aos 3 meses, é exatamente assim que a gente espera que reaja um bebê.
a cada 2 a 3 horas. Ah, mas a minha vizinha disse que o filho dela dorme. Calma, a sua vizinha tem um filho que dorme nesse ritmo. É super, hiper, mega comum que um bebê de 3 meses de idade acorde a cada 2 ou 3 horas. Nós adultos temos um ciclo de vida que se chama, um ritmo de dia que se chama ciclo circadiano. Ele dura cerca de um dia. Tem um momento do dia que a gente acorda e come, tem um momento do dia que a gente dorme. Isso é modulado por um hormônio que está dentro de uma glândula que a gente tem aqui, que chama glândula pineal e na hipófise, que se chama melatonina. A liberação da melatonina acontece quando escurece. O bebê, ele tem todo o sistema dele ainda imaturo. Então ele não tem um ritmo circadiano, ele tem um ritmo que a gente chama de ultradiano. Isso quer dizer que ele acorda de dia, come de dia e dorme de dia, come à tarde e dorme à tarde, come à noite e dorme à noite. Esse amadurecimento vai acontecer entre os 3 e os 6 meses. Então até aí a criança realmente pode não dormir a noite toda. Tem criança que vai dormir a noite toda só com 2 anos de idade. O importante é entender a dinâmica, compreender o que está acontecendo, conversar com o pediatra para receber essa orientação. Anzanello Juliana. Doutor, boa noite. Em dias de quarentena, o que fazer com as crianças para adquirir vitamina D, uma vez que estamos trancados em casa e moram em apartamento? Olha só, até os 2 anos de idade, essa criança recebe a suplementação de vitamina D. É importante o sol abre janela, não serve o sol através da janela, tem que abrir a janela, deve ter alguma janela onde bata sol, a princípio. Se essa criança receber 15 minutos de sol até as 10, entre 10 e 4 horas da tarde, é o suficiente para transformar a provitamina D em vitamina D pela pele. Então, é importante que tenha isso, tá? Ieda Melo 19, doutor, meu está em casa desde o dia 18/3, pode levar ele no parquinho para tomar sol? Olha só, a nossa recomendação é fique em casa. Ele está no parquinho, mas ele está sozinho no parquinho, não tem ninguém agora, mas alguém pode ter passado, se alguém passou, espirrou, tossiu, o vírus está no ar, ele pode pegar. Lógico que o ideal é que ficasse em casa. Algumas situações, eventualmente, a gente pode até chegar a conversar, o ideal é sair de casa exclusivamente nas urgências, para tomar vacina, urgência não, nas necessidades, para tomar vacina, para fazer consulta se precisar, para fazer uma avaliação, enfim. Levar no parquinho para tomar o sol, como a gente estava falando agora, abre a janela, arruma um local, um espaço em casa onde bata sol e leve esse sol. Você falou que está em casa desde o dia 18 de março, olha, nós provavelmente vamos ter mais 1 a 2 meses, pelo menos, nessa situação prevista dentro da nossa expectativa. A gente não sabe o que vai acontecer. É uma situação nova para todos, é uma situação nova no mundo, os padrões estão se repetindo, então a gente tem de 2 a 3 meses o que a gente observa no mundo nessa evolução em relação ao coronavírus. RVMM, doutor, minha bebê, 2 anos e 2 meses, está com tosse, com catarro há mais de um mês, já foi medicada no PS e não resolveu, farmacêutico do bairro recomendou remédio. Não siga a recomendação de farmacêutico. Farmacêutico não examina a criança, farmacêutico vai te dar um medicamento de acordo com o sintoma que seu bebê tem. Ele conhece o medicamento, precisa ver primeiro se é o farmacêutico, se não é um prático de farmácia, um vendedor de farmácia de balcão. Eles acabam tendo um preparo, um treinamento, mas para analisar o remédio que foi orientado. Olha, não tenho esse, tem esse que é semelhante, conversar com o pediatra. Então, se por acaso a tosse está com catarro há mais de um mês, se não resolveu, volte ao PS. Pode não ter febre, mas pode ter algum outro tipo de quadro que mereça uma avaliação, um exame, alguma coisa do tipo. Paula Britosil, meu filho tem 7 meses, desde que nasceu espirra muito e tem o nariz entupido. Pode ser alergia? Pode.
Desde que nasceu é muito pouco provável, agora já pode. Pode ser dar uma olhadinha na família, se alguém tem rinite, se alguém tem algum quadro alérgico, isso pode acontecer de ser herdado, né? Você podia observar, conversar com o pediatra e é importante que se entenda o que está acontecendo com ele. Fernanda Pereira. Boa noite, doutor. Pode falar sobre dermatite atópica? Meu filho de 2 anos tem alergia ao ovo e recentemente foi diagnosticado com dermatite. Olha, a dermatite atópica é uma das formas de alergia, dessas que se manifestam pela pele. A gente tem um negócio que chama marcha atópica, marcha alérgica. Ela começa com uma alergia alimentar, evolui para dermatite, evolui para bronquite, evolui para rinite. Tanto é que você vê muita criança com alergia alimentar, pouco adulto. Muita criança com dermatite, um pouco mais adulto. Muita criança com quadro respiratório, com bronquite, já adulto não tem tanto, mas muita criança com rinite e muito adulto com rinite. Então a rinite é, nessa evolução, o final do alérgico. Nessa idade, com alergia ao ovo, uma das características da alergia ao ovo, sim, é uma reação urticariforme, é uma dermatite que pode acontecer também. Então, o tratamento é, primeiro, evitar tudo que tenha ovo. Se for só por conta disso, a hora que você tira o ovo da alimentação, deve sumir e melhorar muito o quadro da dermatite. Se não sumir, começar a procurar melhor para ver o que está acontecendo. Fernanda, assim, aproveitando, ele pode tomar a vacina da gripe? Pode, mesmo sendo alérgico ao ovo, precisa conversar direitinho, existe a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunizações, comentando que pode sim ter o uso da vacina, a não ser que esse quadro alérgico seja bastante intenso. Então, nesse quadro, é preferível conversar com o pediatra ou com o alergista que está fazendo o acompanhamento para fazer essa definição. A vacina que não é recomendável tomar é a de febre amarela. Paula... Opa, cadê? Oi, Paula. Lili de Lila, sobre as vacinas de rotina. Leva o bebê no posto para tomar ou aguarda o fim da pandemia? Interior de São Paulo. Olha, o que foi recomendado das vacinas de rotina para não ir ao posto são as crianças até o dia 16 de abril. Porque até o dia 16 de abril está programada a vacinação dos idosos. Então, para não misturar os adultos idosos com as crianças e não correr risco de cruzar a contaminação e risco do Covid, a recomendação foi suspender. Mas por enquanto, a recomendação, a orientação hoje é até 16 de abril. Acho que vale a pena a gente sempre comentar alguma coisa a respeito desse coronavírus. A gente tinha inicialmente muito mais perguntas do que respostas, muito mais dúvidas do que soluções. O que a gente sabe hoje é exatamente a mesma coisa. A gente ainda continua com muitas dúvidas, então muita coisa que a gente fala hoje, amanhã muda. Os grupos de risco, por exemplo, foram incluídas gestantes, puérperas até 45 dias e as crianças até 5 anos de idade, com risco maior até 2 anos. Por que isso? Porque se analisando a ação do SARS-CoV-2, do coronavírus do momento, se percebe que ela tem a mesma rotina, parecida à rotina de grupo de risco de quem tem H1N1, do grupo de risco de H1N1 e do grupo de risco dos outros tipos de coronavírus, o SARS-CoV-1 do SARS e o MERS, que foram as duas anteriores relacionadas ao corona. Mesmo assim, a gente tem pouquíssima criança com quadro e gestantes não são grupo de risco. Foi só colocado no grupo para que se fique de olho, para que se tenha atenção. Gessiane Brito, boa noite, doutor. Meu menino está com as taxas altas e ele é bem gordinho. Ele só tem 3 anos. O que devo fazer para controlar? Já cortei doces dele e massa. Eu estou imaginando que sejam taxas altas de colesterol e triglicérides, alguma coisa assim da gordura. Provavelmente deve ter alguém na família com isso. Se existe o quadro de dislipidemia familiar, ou seja, gente na família que tem problema de colesterol e triglicérides, isso já pode acontecer.
Se esses exames foram colhidos antes dos 3 anos, por volta dos 2 anos, e a criança teve aleitamento materno, esse exame não é levado tanto em consideração. É importante conversar com o pediatra para que ele oriente. Muitas vezes é assim, os triglicérides elevados você consegue controlar bem com alimentação. O colesterol elevado é mais complicado só na base da alimentação. Tanto que adulto, uma vez com diagnóstico, acima dos 9, 10 anos de idade, já se usa medicamento para isso. Converse com o pediatra, existem algumas orientações que a gente pode dar, tanto na questão alimentar, quanto na questão de alguns tipos de abordagens que podem favorecer a criança nesse desenvolvimento e nesse acompanhamento. Nájila do Ceará, Fortaleza. Ah, por isso que tem tanto camarão, tá? Entendi. Frutos do mar, tá? Eu tive aí, Fortaleza é uma delícia. Fui várias vezes aí para Fortaleza para palestras, aulas de congresso, etc. Tatiane 477, doutor, tem um bebê de 20 dias, tenho pouco leite, tenho medo de continuar dando peito e se não tiver leite faz mal para ela? Sim, se não tiver leite faz mal. A questão é entender por que é que você acha que tem pouco leite. Já passou em algum local onde alguém pudesse ter avaliado a mamada de forma adequada, entender o que está acontecendo com essa mamada, avaliar se a criança está ganhando peso, qual o intervalo das mamadas, enfim. Oferecer sempre os 2 seios em cada mamada, isso é uma coisa importante. Por alguma razão, o que a gente costuma brincar, assim, por alguma razão Deus te deu 2 seios, alguma coisa ele quis dizer. Tenha gêmeos, tudo bem, mas você não teve. Então, você oferece os 2 seios em cada mamada. O bebê vai olhar e falar assim, mãe, ó, um leite só, de um peito só já deu. Estou saciado, não preciso de mais. Ou eu quero o outro, mas você oferece. Claudineide BRB, João Pessoa. Ô, João Pessoa, tudo bem? Tem um cara muito gente fina aí. Paraíba tem o Dr. Flávio, abração para ele, cara finíssimo, por pediatra, brilhante. Edjane, doutor, meu filho tem 1 ano e 10 meses, só fala mamãe, papai, o nome da irmã e água. Já devo procurar uma fono? Não, muito cedo, muito cedo. É comum, a gente aguarda até 2 anos, não existe uma pressa de que fale tudo isso. Importante é entender se ele escuta bem e conversar com ele, deixar ele falar. Aproveitando agora que a gente está nessa época de contenção, de coronavírus, leia para ele. Sente e leia com ele. Conte história. Deixe ele inventar uma história. Isso vai estimulá-lo a falar e compreenda, fale, né? Deixe ele falar também. Isso deve ajudar bastante nessa hora. Aí mais uns 2, 3 meses, a tendência é que isso já se desenvolva um pouco mais, mas isso é o que se espera, não tem nada que procurar fono agora ainda não, tá cedo. A não ser que tenha alguma outra coisa além disso. Aí é importante avaliar, mas a princípio não. Anzanello Juliana. Doutor, boa noite. Em tempos de quarentena, como fazer? A vitamina D a gente já falou, né? A vitamina D é a criança até 2 anos de idade oferecer o complemento da vitamina D e acima de 2 anos de idade tomar 15 minutos de sol em 10, 15% de parte do corpo entre 10 e 4 horas da tarde. Isso já ajuda bastante na formação da vitamina D. Lívia Vieira, desmame natural da criança com 1 ano e meio é considerado precoce? Olha, a recomendação é até 2 anos ou mais. Se ele foi natural, a criança parou de mamar por alguma razão, mamou até quando precisou e até quando deu. Se mamou até 2 meses, parabéns para você. Se mamou até 6 meses, super parabéns para você. Se mamou até 1 ano, parabéns de novo, até 1 ano e meio. O quanto você conseguiu amamentar, puxa, que bom, que bom. Se o desmame foi natural, significa que em algum momento houve essa transição de fase no momento em que para o bebê ou para você foi o adequado. Legal. KVI Flor, doutor, bebê estiador 1 ano, pneu passou o remédio, eu não falo de nome de remédio, tá? Por 3 meses teríamos retorno agora, mas de vida não teremos. Estou com medo de parar e ter outra crise. Queria opinião. Primeira coisa é tentar conversar com o pneumo. Não consigo conversar com o pneumo? Converse com o seu pediatra.
De repente, alguns desses medicamentos podem ser prorrogados por mais tempo, outros não. Então isso é importante que a gente avalie para que não corra riscos. Fazer exercício de fimose a partir de qual idade? Exercício é assim. Tá aqui o pintinho do bebê, você faz uma pequena tração depois do banho, ou no banho que a pele fica mais mole, uma pequena tração até sentir resistência. Não force, não puxe. Exercício de fimose não é para fazer nunca. Você imagina o seguinte, é uma pele que está grudada. Quando você puxa e faz exercício, você está desgrudando uma pele grudada. Não faça isso. O que a gente recomenda? Até os 3 anos de idade, nada. No banho, puxar um pouquinho, devagarzinho, sem forçar. Forçou, ele vai ficar vermelhinho na ponta, você logo vai perceber. Depois dos 3 anos, acompanhando em consulta, a não ser que tenha quadros de infecções urinárias por causa disso, aí sim a gente tem outra conduta, mas numa evolução normal, a partir dos 3 anos, usa-se um tratamento, uma pomada local por 2 meses, você espera 1 mês, depois usa mais 2 meses. Se nada resolver, com 3 anos e meio você tem a cirurgia. Mas não force não, porque é desgrudar uma pele e dói pra caramba. Jennifer.Caetano, esse mês não consegui passar ele no pediatra por conta de tudo que está acontecendo. Ele vai fazer 7 meses, semana que vem, preciso iniciar suplementação de ferro. Comecei a introdução alimentar e mama no peito também. Olha, a recomendação da introdução de ferro é em crianças que fazem aleitamento materno exclusivo a partir do 6º mês. Quem já introduziu alimento ou alguma coisa, fórmula antes, a partir do 3º mês. A partir do 6º mês existe sim a recomendação da suplementação de ferro. 7 meses, 6 meses até 2 anos de idade. Assim como a vitamina D também até 2 anos de idade. Converse com o pediatra. Mas eu não introduzi, só vou conseguir conversar mês que vem com o pediatra. Começa mês que vem, não tem problema. O importante é que a suplementação de ferro é sim importante a partir do 6º mês. Fernanda Pereira, CRC. Como fico feliz em ouvir sua resposta à amamentação após 2 anos. Meu filho faz 2 anos mês que vem e também sou julgada por isso, mas fico com a minha consciência tranquila. E fica mesmo. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é problema seu e do seu bebê. Eu faço algumas coisas dentro da área de aleitamento que eu gosto muito. E eu fiz uma música. Então, tem um grupo que se chama Dança Materna, que acabou dançando essa música no carnaval. Eu tenho 2 músicas que eu fiz em aleitamento materno. Um é um frevinho que chama Só Que Não, e o outro é uma musiquinha que se chama Onde, Quando Ele Quiser. Enfim, que fala a respeito disso, né? Deixa ele mamar, isso não é problema seu, deixa ele mamar, a boca é dele e o peito é meu, né? Então, deixa as pessoas ficarem falando, não tem problema nenhum. Renata Neri, doutor, minha bebê tem 7 meses, até 6 meses aleitamento materno exclusivo, começou a comer, fica muito ressecada, diversificou o alimento, melhora um pouco, é normal? Sim, com 6 meses, até os 6 meses está em aleitamento materno exclusivo. Com 6 meses, a criança começa a receber suplementação de ferro e o alimento. Muda a flora bacteriana intestinal, costuma ressecar. Então é importante variar bem a refeição, oferecer frutas inteiras, né? A fruta em si, não o suco, porque a criança come, tem fibra, e isso ajuda no intestino. Variar bem a refeição, hidratar bem, oferecer bastante peito, isso deve ajudar e fazer uma transição melhor para essa questão do intestino. Damares, obrigado vocês que estão por aí. É legal, se não fosse vocês, nada disso tinha sentido. Gal, muito obrigado. Rosana Menegassi. Doutor, meu filho tem 2 anos e 2 meses e há 2 meses voltou a acordar para tomar mamadeira na madrugada. O que pode ser? Olha, alguma coisa precisa ser melhor avaliada, até porque quando a gente fala de aleitamento materno na madrugada, isso não traz tanto problema, a não ser que seja prolongado por um tempo grande. A mamadeira traz. A mamadeira traz até porque o bebê ou mama deitado, ou mama e deita e dorme a seguir. Então, por dentro, nariz, boca, ouvido e garganta se comunicam. Então, o leite, na hora que o bebê deita, pode ir para o ouvido, dando um quadro que se chama otite secretora. Pode aumentar o risco de cáries, aumenta o risco de refluxo. Então,
a mamadeira à noite, de madrugada, ela não é adequada. Se tiver que começar, começa com água e não leite. Às vezes pode ser isso. E precisa entender melhor o que está acontecendo durante o dia para que à noite isso seja dessa forma. Ronei Batista, minha filha tem 6 meses, está chupando o dedo o tempo todo. O que posso fazer? A princípio, nada. Pode tentar tirar, lógico, na hora que você vê. Ela está se conhecendo. O dedo faz parte do corpo dela. Ela chupa o dedo mesmo, faz parte do desenvolvimento. É muito interessante, ela está se reconhecendo. Ela usa para fazer a sucção não nutritiva, mas conforme, se isso está o tempo inteiro, converse com ela, esteja com ela, você vai perceber que a hora que você está com ela, ela tira. Se você tirar o dedo e colocar para ela outras questões para que ela possa criar nova atenção, ela vai curtir bastante também. Deixa eu já avisando que amanhã a gente não vai fazer isso aqui, porque amanhã eu tenho uma live com a Nitri Fabiola, tá escrito ali no Dr. Moisés, no meu Instagram, e no Instagram eu apoio leite materno. A gente vai falar sobre amamentação em tandem. Eu explico amanhã. Quem quiser, tiver curioso, vai lá e dá uma olhada, tá? O bebê pode ter febre quando o dente está nascendo? Olha, essa é uma briga bastante interessante, né? A erupção dentária é um quadro que é fisiológico. Ela acontece. Quem é homeopata? Eu sou pediatra e sou homeopata. Quem tem família, quem tem filho, sabe que quando existe perto da época de erupção de dente, a criança pode recusar a alimentação e preferir mamar porque o peito ou a mamadeira, se estiver em uso, coçam a gengiva, enquanto a comida e a colher podem irritar um pouquinho. Pode ter irritabilidade, alteração de sono, diarreia, e é uma diarreia ácida que assa muito rapidamente, vômito, alteração de apetite, enfim. E febre pode acontecer sim. Mas esse, como a gente falou anteriormente, é um diagnóstico de exclusão Jerusa-Schletz. É um diagnóstico de exclusão, ou seja, eu afastei outras possibilidades, estou acompanhando, vejo que evolui, que aparece, que some, pode ser sim da erupção de dente. Ronei Batista, sobre chupar dedo, quando normalmente eles largam? Primeiro, quando eles querem. Isso é bárbaro. E segundo, lógico, quando eles têm outras opções de transição e já têm uma consciência maior, já dá para conversar e já dá para tirar. Isso pode acontecer a qualquer momento, 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Ah, mas eu conheço um vizinho que chupou dedo até os 13 anos. Pode acontecer. Não é recomendado, não é o habitual, melhor dizendo, mas se isso acontece é porque existe algum transtorno de relacionamento ou alguma coisa que está incomodando muito esse bebê e faz com que ele não largue a chupeta, que acaba sendo uma compensação para ela.